Boa noite a todos, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma celebração semanal aqui neste lugar e aqueles também que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Hoje nós estaremos iniciando a exposição do livro de Jonas. Então, nas próximas quintas-feiras, ou nas 4 quinta-feiras que nós tivemos aí pela frente, estaremos meditando naquilo que Jonas, ou aquilo que a palavra do Senhor nos fala sobre a história desse homem de Deus. Então, eu peço que você se coloque no texto, para que juntos nós possamos fazer a leitura da palavra do Senhor. E enquanto os irmãos estão encontrando, eu quero fazer menção a 2 aniversariantes do dia. Não estão aqui, mas provavelmente estão nos acompanhando pela live. A irmã Natália, que faz ou completa mais um ano de vida, e a irmã Iris Brown. Nós agradecemos ao Senhor a vida de cada uma das irmãs e pedimos que a cada dia Ele continue as abençoando de forma poderosa, principalmente abençoando com o crescimento espiritual, que é a bênção maior que nós podemos ter do Senhor. O texto diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por esta calamidade. Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Nosso Deus e Pai, a Tua palavra está diante de nós mais uma vez, para nossa meditação pessoal,
para que assim possamos ser edificados por meio dela. E eu te peço neste momento que ela cumpra o seu propósito em nossas vidas. Nosso Deus e Pai, nos acompanhe em mais uma jornada de meditação, em mais um livro bíblico. Nós glorificamos e exaltamos o teu santo nome a essa oportunidade que tu nos dá, de podermos estudar a tua palavra de uma forma profunda, para que assim cresçamos espiritualmente debaixo dos teus cuidados e graça e proteção. Nosso Deus e Pai, eu também quero neste momento mencionar as tuas servas, a irmã Íris e a irmã Natália, que completam mais um ano de vida neste dia. Eu te peço que as abençoe ricamente e que a cada dia elas possam viver de acordo com a tua vontade, sendo preenchidas com o conhecimento do Santo, o conhecimento do Senhor que emana da tua palavra. Eu te peço que a cada dia, Pai, o teu nome seja engrandecido em suas vidas, enquanto elas viverem neste mundo. É o que eu te peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu falei no início, nós estaremos fazendo a exposição deste pequeno livro e, para iniciarmos, nós precisamos entender o contexto do livro, do que se trata, porque é importante demais nós entendermos isso para que possamos compreender de fato a mensagem desse livro, que alguns, eu acredito que aqui estão, aqueles que estão em casa, já viram alguma revistinha falando sobre Jonas como missionário. É provável que você já tenha visto alguma coisa por aí, dizendo que Jonas foi o maior missionário do Antigo Testamento. E eu quero dizer que você foi enganado durante toda a sua vida se você pensava assim. E é justamente por isso que precisamos meditar sobre o contexto e o que estava na cabeça de Jonas. Eu acredito que até o final do 4º capítulo você vai com certeza romper com essa ideia de que Jonas foi o maior missionário que já existiu, ou talvez o maior missionário do Antigo Testamento. Aqui nós temos personagens, nós temos Jonas como personagem, nós temos Deus como personagem e temos também a cidade de Nínive. E eu quero iniciar falando sobre a cidade de Nínive, sobre aquele povo que é o povo que Jonas é direcionado ou convocado para levar a mensagem do Senhor. A primeira menção que temos na Bíblia, a cidade de Nínive, está em Gênesis capítulo 10, do versículo 8 ao versículo 12. O texto diz assim: E Cuxi gerou a Nirode, este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio de seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Desta mesma terra saiu a Síria e edificou a Nínive, Reobote, Ir, Calá e Rezém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Então nós temos aqui a primeira menção na palavra do Senhor, no texto que nós acabamos de citar, Gênesis capítulo 10, do versículo 8 ao versículo 12. Na história, a história fora da Bíblia, Nínive é mencionada por volta do século 18 a.C. Essa é uma informação importante. E nesse mencionar que temos do século 18, é mencionado ou é dito que Nínive era um centro de adoração a uma deusa chamada Estar, onde tinha alguns rituais que eram feitos em adoração a ela, de caráter sexual, que era típico das adorações aos deuses pagãos, uma vez que ela era a deusa da fertilidade. Então havia essa correlação. Um ritual importante que eu acredito que você vai ligar a alguma coisa que acontece hoje em nosso contexto, acontecia no início da primavera, onde os participantes pintavam e decoravam ovos, símbolos da fertilidade, e os escondiam e também enterravam esses ovos em tocas nos campos. Então isso já acontecia desde o século 18 antes de Cristo. E hoje chama-se Páscoa, né?
O rei Senaqueribe foi quem fez da cidade de Nínive uma verdadeira cidade, ou uma cidade esplendorosa, isso por volta do ano 700 antes de Cristo. Ele projetou estradas, pelo que nós conseguimos pesquisar, ele foi um bom governante. Diz que ele projetou estradas, ele fez quadras e ele construiu o famoso palácio chamado Sem Rival. Esse palácio foi descoberto recentemente pela arqueologia e eles estão tentando, de alguma forma, ver alguns detalhes para poder fazer alguma projeção. Eu não consegui ainda encontrar a projeção que eu pudesse mostrar para vocês, apenas as ruínas. O que se diz é que ele tinha dimensões totais de cerca de 503 metros, só para vocês terem uma ideia, e ele continha pelo menos 80 salas, muitas das quais eram preenchidas de esculturas, e a área cercada da cidade de Nínive em si tinha mais de 100 mil habitantes, talvez dizem que até 150 mil habitantes para aquela época, cerca de 3 vezes mais habitantes do que havia na cidade de Babilônia, que é conhecida por nós também, colocando essa cidade de Nínive entre os dos estabelecimentos, ou o local mais habitado do mundo antigo. Outra informação importante para entendermos aquilo que está sendo tratado nesse livro é o seguinte: Nínive era a capital da Assíria. Mas quem eram os assírios? Os assírios eram um povo militar, dizem os historiadores, e comercial. Eles tinham costumes simples, porém eram cruéis. Dizem que eles eram ferozes com os seus prisioneiros. Eles maltratavam os seus prisioneiros. Por exemplo, eles queimavam vivos os povos que eles conquistavam, após sessões de mutilação. Essas mutilações eles cortavam as mãos dos povos conquistados, eles cortavam os seus pés, eles cortavam orelhas e faziam pirâmides de crânios humanos. Esses eram os assírios. Um certo rei, em uma de suas batalhas, levou cativo, é o que dizem, 14 mil homens como prisioneiros de guerra. E no final, para que não houvesse nenhum tipo de revolta, ele chamou os seus soldados e decidiu vazar os olhos de 14 mil pessoas. Furou os olhos delas, para que ficassem cegas e não tivessem mais como se rebelar contra ele. Assim eram os assírios que Jonas diz: eu não vou, eu vou para outro lugar, mais longe, mas não vou para lá. Prosseguindo, existe um relato de um rei que, quando estava cercado pelos exércitos assírios, resolveu fazer um acordo com o rei assírio, para que o seu povo fosse poupado. O trato consistia de que ele se renderia se não houvesse um derramamento de sangue do seu povo. O acordo foi feito, dizem que o trato foi cumprido por ambas as partes, e os assírios conquistaram o território do inimigo, e o rei foi enterrado vivo, como parte do trato. Assim eram os assírios que Jonas disse: eu não vou. Outra informação importante: Assurbanipal, que reinou existe aí uma diferençazinha, de 668 ou 669 antes de Cristo a 631. Ele ficou conhecido pela selvageria e por ser um impiedoso contra os seus inimigos. Após a morte do rei Assarradão, iniciou-se uma guerra civil naquele país entre os seus dois filhos. De um lado tem Assurbanipal, que eu acabei de citar para vocês, e Shum-Ukin, o seu irmão. A batalha foi travada e só terminou após 3 anos de cerco da Babilônia. E finalmente, Shum-Ukin morreu no seu próprio palácio, e Assurbanipal deu um funeral digno ao seu irmão
e depois vingou-se dos rebeldes. E aqui ele mesmo deixou escrito o que foi que ele fez. Eu alimentei com seus cadáveres, cortados em pedaços pequenos, cães, porcos, abutres, águias, os pássaros do céu e os peixes do oceano. Foi isso que ele fez depois que ele venceu os rebeldes, depois da sua briga com os seus irmãos. Os assírios tinham também a prática de empalamento. Eu não sei se você sabe o que é empalamento, alguns com certeza sabem, mas se você não souber, eu acho que você já viu um porco sendo assado em um espeto. Eles faziam assim com os seus inimigos. E Deus diz: Jonas, tu vai lá dizer que essa cidade pecadora vai cair. E Jonas disse: eu não vou. Eu prefiro ir para outro lugar, mas não vou para lá. E você vai perceber no final do capítulo, do final do livro, que Jonas não queria ir, porque ele pensava: se eu for e anunciar essa mensagem, esse povo vai se arrepender e o Senhor vai curá-los. E esse povo não merece a graça de Deus. Esse povo não merece ouvir sobre Deus, porque esse povo é cruel. O livro do profeta Naum é quase que exclusivamente uma coleta de denúncias contra essa cidade cruel. Quando você for ler o livro de Naum, você vai perceber isso. Todas essas informações, irmãos, ajudam-nos a entender que Jonas tinha motivos para fugir de sua missão. Ele tinha milhares de motivos, assim como talvez você deve ter algum motivo para dizer: Senhor, eu não posso fazer isso para ti este ano, ou eu não posso fazer no próximo ano. Eu tenho os meus motivos. Jonas tinha também, e por isso ele decidiu fugir da presença do Senhor. A ideia deste capítulo que eu quero meditar com os irmãos é a seguinte: nem a nossa desobediência pode frustrar os planos de Deus. Por isso, servos desobedientes não podem fugir de Deus. Você pode acompanhar aí do versículo 1 ao versículo 3, essa ideia. Eu quero trazer também mais informações agora sobre Jonas para os irmãos, para que vocês consigam entender sobre esse personagem que está diante de nós. Jonas era da cidade de Gat-Hefer. Essa é uma importante informação. Essa cidade estava localizada na tribo de Zebulon, e a nordeste de Nazaré, que nós conhecemos um pouco mais por conta da história de Jesus. Ele viveu no período do reinado de Jeroboão II, que aconteceu por volta de 793 a 753 antes de Cristo. Jeroboão foi um rei que teve um reinado, diria que próspero, tanto no sentido de questões materiais para o povo de Israel, as 10 tribos, quanto ele passou muito tempo no poder. Então foi próspero nesse sentido, de ele ter reinado por um longo tempo, por 41 anos. Ele reinou inicialmente como corregente de seu pai Jeoás, e depois reinou sozinho. Então, na soma total, deram 41 anos. E foi nesse período que Jonas exerceu o seu ministério profético. Foi Jonas que profetizou algo bom naquele reino. Alguns territórios dos israelitas haviam sido perdidos, e Jonas, em algum momento daquele reinado, daquele homem chamado Jeroboão II, que não queria nada a ver com Deus, Jonas foi lá e disse, a Bíblia fala assim, em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, acreditamos que seja Jeremias que faz essa citação. Ele diz assim, Jeremias, nesse texto: foi ele quem reestabeleceu as fronteiras, isso se referindo a Jeroboão II, as fronteiras de Israel, desde Lebo-Hamate até o mar da Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Hefer.
Então Jonas viveu neste período. Então nós conseguimos situá-lo na história do povo de Israel, através de uma citação que acontece vários anos depois, através do profeta Jeremias. Com base nessas poucas informações, nós podemos concluir que Jonas era um profeta famoso. Afinal de contas, ele havia profetizado algo bom para a nação, e isso aconteceu. Provavelmente Jonas estava no auge do seu ministério profético. Suas principais profecias haviam sido cumpridas. Israel estava conseguindo neutralizar os seus inimigos, principalmente a Síria. Não a Assíria, a Síria, que num passado próximo havia tomado territórios de Israel. E Jonas vai lá e diz: nós iremos tomá-los de volta. E de repente vem um rei, e esse rei cumpre com essa palavra que foi dita através do profeta Jonas. Mas então vem uma palavra do Senhor, conforme o nosso texto diz: Jonas deveria ir urgentemente avisar Nínive sobre o juízo de Deus. E ele diz: eu não vou. Aqui eu quero destacar fatos importantes sobre Deus, antes de nós prosseguirmos com aquilo que temos enfatizado. A mensagem de juízo que ele confiou a nós é urgente. Isso fica muito claro nesse livro. Um segundo destaque que eu quero fazer é que qualquer tipo de maldade, pecado, crueldade e saques da guerra, conforme é relatado por Naum, capítulo 2, versículo 12, versículo 13, prostituição e bruxaria, conforme Naum destaca no capítulo 3, verso 4, não passam despercebidos diante dos olhos de Deus. Isso nós precisamos entender. O Senhor é gracioso, Jonas reconhece isso, mas o livro de Naum diz que aquilo que aquela nação estava fazendo, Deus iria castigá-los. Porém, apesar da grandeza do pecado, seja qual for o tamanho dele, ele não é maior do que a graça de Deus. Esse livro é um livro que fala para nós sobre a graça de Deus. De uma forma muito clara, o envio de Jonas a Nínive é a maior prova de que o Senhor se manifestou gracioso no Antigo Testamento. Às vezes algumas pessoas acham que Deus não era gracioso no Antigo Testamento, ele só é no Novo. E eu já disse para os irmãos aqui que o simples fato de Deus ter expulsado o homem e a mulher do jardim do Éden mostra que Deus é gracioso, porque se eles comessem do fruto da árvore da vida, eles morreriam. Na verdade, eles viveriam para sempre em seus pecados. E não tinha como Deus salvá-los através do seu Filho. Deus quer nos comunicar isso hoje, que Ele é gracioso. E Ele continua sendo gracioso a partir de então, a partir daqui. Jonas entendia perfeitamente essa verdade sobre o caráter de Deus. E por isso tentou fugir para o mais longe possível de sua presença, conforme diz o verso 2. Jonas morava a cerca de 800 quilômetros da cidade de Nínive. 800 quilômetros. Mais longe do que daqui na casa da minha mãe, no Maranhão, que dá uns 530 quilômetros. E eu vou de carro, que é mais rápido. Às vezes, já fui de avião. Ao ouvir a palavra do Senhor, Jonas partiu para mais longe, ou para o mais longe que ele pôde, do caminho e local que Deus havia determinado que ele deveria pregar. Talvez ele tenha tentado ir para Tartesso. Dizem comentaristas que fica no sudoeste da Espanha, que era uma colônia de mineração fenícia, perto de Gibraltar. Toda vez que eu vou falar esse negócio, enrola a língua. Talvez ele tenha pensado: eu vou fugir para lá e vou mudar de profissão, agora eu vou ser mineiro, mas não quero papo com esse negócio de avisar para esse povo que Deus vai destruí-los.
para não correr o risco de eles se arrependerem dos seus pecados. Vocês já devem ter visto uma frase de Billy Graham famosa sobre esse texto, onde ele diz que toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. E Jonas encontrou esse barco. Jonas parecia ter motivos relevantes para agir assim. Parecia. Os assírios eram famosos, eu já disse. Eles haviam derrotado os sírios. E Israel havia se beneficiado dessa derrota e estava vivendo em paz. É por isso que eles conseguiram os territórios de volta. Problemas internos faziam com que a Assíria não tivesse chegado a Israel até aquele momento. Mas em algum momento Jonas pensou: a Assíria vai ser uma ameaça fatal para nós. O profeta deve ter pensado assim: se eu não for, esse povo não vai ouvir. Se esse povo não ouvir, esse povo não vai se arrepender. E com isso vai experimentar o juízo de Deus e não será uma ameaça para o meu povo no futuro. Ele deve ter pensado isso. Eu queria que, entendendo aquilo que se passa pela cabeça de Jonas, para que ele pudesse dizer: não, Senhor, eu não vou, você meditasse hoje sobre quais os teus motivos de não ir fazer aquilo que Deus tem mandado você fazer. Você deve ter vários motivos. Jonas tinha o seu, ou os seus N motivos aqui, por isso ele diz: não, eu vou até mudar de profissão, se nós estivermos certos quanto ao local que ele iria. Meus irmãos, eu tenho ouvido tantas desculpas de pessoas, no sentido de dizer: eu não vou servir ao Senhor por causa disso. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: eu não vou servir ao Senhor porque eu não tenho pecado. Eu lembro sempre, quando eu era adolescente, eu fui evangelizar uma senhora e ela disse: não, eu não tenho pecado. Então eu não preciso do Deus de vocês. Se é sobre o pecado que vocês estão me falando, então eu não preciso do Salvador de vocês. Quem precisa de Salvador é quem é pecador. Então, se eu não sou pecadora, eu não preciso dele. E existem pessoas na igreja que receberam missão de Deus e continuam a inventar desculpas para não servir ao Senhor da forma que deveriam. Jonas tinha os seus motivos, você deve ter. Mas e aí? Como é que você acha que Deus vai agir diante das tuas desculpas? Vamos prosseguir, vamos ver como é que Deus faz? Mais uma vez, nem a nossa desobediência pode frustrar os planos de Deus. Por isso, servos desobedientes são repreendidos por Deus. Do versículo 4 ao versículo 7, está muito claro isso para nós. As tempestades só costumam acontecer no fim do outono, no mar Mediterrâneo Oriental. Isso é algo normal por lá. Os marinheiros deviam estar pensando que tinham tempo suficiente para alcançar Tarsis sem perigo. Eles haviam se planejado, afinal de contas, eles eram profissionais da área. O texto deixa claro que o vento e a chuva são repreensões do Senhor. Aqueles homens entenderam que era algo sobrenatural, porque não era comum isso acontecer naquele momento. Então Deus fez uso de sua soberania para repreender a desobediência do seu profeta. O texto literalmente diz assim: o Senhor jogou sobre o mar um forte vento, ou um vento enraivecido, para que chamasse a atenção de Jonas. Aquele incidente era tão fora do comum que os marinheiros ficaram apavorados e começaram a achar que envolvia algum Deus, tinha algum Deus por trás daquilo, porque não é normal, segundo o nosso conhecimento comum. Eles seguiram o protocolo
O texto diz que eles atiraram as cargas ao mar, e a gente sabe que é com o propósito de tornar o navio mais leve. O navio com carga pesada, facilmente, dizem, pode emborcar em um mar agitado. Então eles fazem isso. Porém, aquele que Deus estava procurando tinha descido ao porão e se deitara e dormia profundamente, é o que diz o texto. Deus tinha um povo para salvar, mas o seu mensageiro estava tranquilo, descansando. É isso que o texto nos diz. Será que Jonas não se assemelha a nós hoje? Deus tem um povo para salvar e nós às vezes inventamos desculpas. Deus tem um povo para cuidar, que é a sua própria igreja, e às vezes nós inventamos desculpas para não servir ao Senhor, servindo aos irmãos em uma igreja local. E com isso nós estamos dormindo tranquilos em nossas profissões. E a vida passa. E aí quando a gente fica velho, a gente diz, não, isso é para os jovens fazerem. Isso é responsabilidade dos jovens. Eu não dou mais conta de fazer isso. Afinal de contas, eu estou cansado. E a juventude de hoje faz a mesma coisa, dá as mesmas desculpas e depois fica velha e diz a mesma coisa. E as gerações vão passando e as pessoas não se envolvem com Deus. Eu quero aqui falar para os irmãos que há um forte contraste entre Deus e o homem. Esse texto faz. Eu não sei se vocês já viram uma batida da Rotan em um programa desse aí de televisão, ou até mesmo do Bop, em algum filme que o Bop apareça. Se assemelha àquilo que Deus fez aqui. Deus foi arrancar Jonas violentamente de dentro do barco para cumprir o seu amor. Algumas pessoas, eu tenho dito e repetido, não sei se já disse aqui, mas vou dizer de novo se já disse. Alguns indivíduos dizem assim, olha, Deus só entra na sua vida se você deixar. Mas o diabo não, ele entra, ele não bate na porta. Conversa isso. Deus vai lá e pega o cara pelo cabelo e diz, tu vai lá, eu te mandei tu fazer isso e tu vai ter que fazer, porque ele é pai. Deus tem autoridade para entrar em nossas vidas e acabou a história. O diabo não tem, Deus é que tem. E é isso que o texto diz aqui. Ele chega e arrebenta com tudo e vai tirar aquele menino de lá, manda jogar ao mar e ele vai fazer o que ele tem que fazer. A inércia do profeta chamou a atenção do capitão do navio, que busca a última alternativa no Deus de Jonas, versículo 6. Primeiro, Deus bateu no barco. Vento e chuva. Jonas continuou dormindo. Depois Deus mandou um mensageiro lá embaixo. E Jonas continuou escondido, negando que poderia ser ele o causador daquela possível desgraça, ou iminente desgraça. Mas Deus usou a sorte para desmascará-lo. É isso que o texto diz. Antes que você fique com dúvidas sobre isso, eles lançaram sorte. A Bíblia afirma o seguinte sobre a sorte: a sorte é lançada no colo ou no regaço, mas a decisão vem do Senhor. Provérbios 16, 33. Então, a partir disso, Deus aponta Jonas como o causador da sua repreensão. Versículo 7. Não há como fugir de Deus, irmãos. Você pode até tentar, mas não conseguirá, pois Ele com certeza te achará. Pense nisso. Minta para mim. Minta para a sua igreja. Minta para a sua família. Continue a mentir do jeito que você quiser. Mas no final Deus vai te pegar. Porque você não consegue mentir para Ele. Deus irá te repreender. Deus vai revelar aquilo que você é para os outros ou para ti mesmo. E isso acontece aqui.
mas graças a ele mesmo, depois que ele cumpre com esse propósito, a sua graça ainda continua em pé e ele restaura as nossas vidas. É isso que o texto final vai nos falar. Nem a nossa desobediência pode frustrar os planos de Deus, por isso, servos desobedientes são restaurados por ele. Do versículo 8 ao versículo 16, as consequências dos nossos pecados, precisamos entender, podem respingar nos outros. Aquilo que fazemos pode machucar outras pessoas. Isso acontece, o texto está mostrando. Aqueles homens poderiam morrer, e Jonas seria o culpado. Os marinheiros pediam explicações a Jonas, querendo entender a causa do enorme problema que estavam enfrentando. Acompanhei no versículo 8 da sua Bíblia. Depois de identificado, Jonas conta toda a verdade sobre a sua vida para aqueles homens. O texto vai nos mostrar. E os deixa apavorados com a sua história, porque eles vislumbraram o poder do Deus soberano. Isso nós podemos acompanhar dos versos 9 ao verso 10. Agora imaginem comigo, o que estava acontecendo era o seguinte: os marinheiros tinham um homem a bordo que estava debaixo da ira de Deus. O cara está lá e Deus quer cozinhá-lo, e eles estão com ele. Deus está irado contra aquele homem. Era isso que estava acontecendo, e eles não tinham como se livrar dele. Por isso surge a pergunta sobre o que fazer para que aquele problema fosse resolvido. Versículo 11, Jonas então não vê outra solução que não fosse ser atirado ao mar. Aqui há um profundo reconhecimento de que ele era o causador o preço pela sua desobediência. O que eu acho interessante é que existem muitas pessoas que levam uma vida de desobediência a Deus. E quando chega o momento de acertar as contas com o Senhor, essas pessoas não aceitam. Elas não aceitam, elas acham que pelo simples fato de elas já terem prestado contas com Deus, Deus é obrigado a pagar todas as desgraças que elas fizeram no passado. E pronto, Deus apaga os nossos pecados, mas as consequências é outra história, é outra história. Deus, por sua misericórdia, aplaca algumas coisas que nós fizemos no passado. Por exemplo, aquele homem que deixou a sua família, deixou crianças com o coração amargurado, que cresceram sem um pai, enquanto ele vivia a sua vida por aí. E aí esse pai é repreendido por Deus e é convertido. E às vezes alguns indivíduos que agem assim, acham que os filhos são obrigados a aceitá-lo de forma automática, porque ele entregou a vida dele a Cristo. Não é assim. O texto nos mostra que Jonas se submeteu arrependido, ele se submete à vontade do Senhor. Mas há uma consequência. E essa consequência, ele também está disposto a arcar. E o que vemos aqui é um forte contraste, mais uma vez, que eu acho interessante. Marinheiros pagãos
valorizam mais uma vida do que o profeta do Senhor. Versículo 13 ao versículo 14. Eles estão preocupados com este homem que seria a causa da desgraça deles. Enquanto que o profeta do Senhor não se preocupou com milhares de pessoas que estavam perecendo em seus pecados e iam para o inferno. Parece com algo que acontece o tempo todo. Eu sempre digo que alguns de nós, ou boa parte da igreja do Senhor neste século, já elegeu alguns indivíduos para irem para o céu e outros para irem para o inferno. Eu ouço alguns comentários de alguns indivíduos que demonstram exatamente isso. Parece que tem um grupo que não vai mais se arrepender, que não merece mais nada que a igreja possa fazer por ele. E às vezes com isso até estamos dizendo que somos nós que convertemos alguém. Mais uma vez, aqui há um contraste. Marinheiros pagãos valorizavam mais a vida do que o profeta do Senhor. Todos os dias eu vejo crente fazendo isso, enquanto alguns descrentes valorizam mais a vida. As coisas não mudaram. Jonas pode ser você, que está fugindo de Deus, por não valorizar pecadores, que o Senhor vai salvar. Marinheiros tentaram livrá-lo do seu castigo, mas é inútil tentar livrar alguém das consequências de seus pecados, quando Deus está cobrando. É inútil isso. Um segundo contraste é que marinheiros pagãos reconhecem a soberania de Deus em oração, enquanto que o profeta do Senhor achou que poderia fugir de sua presença. Eles reconheceram: não, tu és soberano, eu reconheço que de fato tu tens o controle sobre tudo. Enquanto isso, Jonas disse: se eu for para Tartesso, eu posso fugir de Deus, eu posso inclusive mudar de profissão e pronto, acabou, está resolvido. Versículo 14. O versículo 15 nos ensina uma grande lição. Quando Deus está enfurecido contra o pecado, Ele só se acalmará quando uma vida lhe for oferecida como sacrifício substituto. Isso nos faz lembrar daquilo que aconteceu na história do povo de Deus, quando o Filho de Deus se entregou como sacrifício substituto por nós na cruz do Calvário, acalmando a ira de Deus. Meus irmãos, o mar já está calmo há quase 2000 anos, porque Jesus foi lançado nele. É por isso que ele está calmo. Deus só ainda não destruiu esse mundo, porque o seu Filho foi lançado ao mar. O que se segue neste texto expressa muito bem essa verdade. Livres da ira de Deus, os homens lhe agradeceram com um sacrifício e fazem um pacto com ele, no versículo 16. Eu quero encerrar com os irmãos, mais uma vez lembrando, nem a nossa desobediência pode frustrar os planos de Deus. Essa é a verdade desse texto. E eu sempre digo às vezes, quando Deus decide assim, olha, usar um termo bem chulo aqui, então vai te lascar para lá, eu vou colocar outro em teu lugar. Eu penso, por exemplo, que o jovem rico poderia ter sido um Paulo, porque afinal de contas, era um homem bem instruído. O texto demonstra, em algumas passagens bíblicas, talvez não a que você já tenha tentado, se eu não estou enganado, não sei se é em Lucas que fala, uma parte lá que o outro evangelho que fala sobre o mesmo assunto, não coloca, que ele na verdade, além de ser rico, era um líder, que dá a ideia de um líder espiritual entre o povo. Ele poderia ter sido um Paulo, mas Jesus disse não.
Se é o amor ao dinheiro que você quer continuar tendo, então siga a sua vida. E no final nós nos encontraremos no dia do juízo. Mas aquilo que Deus planejou vai acontecer. Porque a minha desobediência não pode frustrar os seus planos. Ele é soberano. E com isso nós meditamos. Fizemos 3 destaques. Servos desobedientes não podem fugir de Deus. Servos desobedientes são repreendidos por Deus. E servos desobedientes são restaurados por Deus. Eu quero fazer algumas reflexões aqui com os irmãos. Existem coisas que Deus quer que você faça, mas você tem fugido? É provável que tenha. É por isso que você está aqui. É por isso que você está aí em casa ouvindo sobre Jonas. Eu sei que vocês já ouviram alguém pregar sobre Jonas. Eu sei, eu ouvi várias vezes quando eu era adolescente, alguém pregando sobre Jonas. Eu tirei férias no ano retrasado, fui em uma igreja e lá tinha um pastor, ou lá estava um pastor pregando sobre Jonas. Nós já ouvimos sobre Jonas. Aqueles que são crianças, que foram crianças em nossas igrejas, cresceram ouvindo sobre Jonas. Mas algumas dessas coisas que nós ouvimos sobre Jonas não são verdades, ou não eram verdades. E aí, você vai continuar agindo da mesma forma? Ou estaria disposto a assumir o compromisso de mudar e obedecer às ordens de Deus? Está diante de nós a palavra do Senhor para que possamos romper com a nossa viagem rumo a Tartesso, rumo a uma nova vida distante de Deus. Baixa a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, eu te agradeço e engrandeço o teu santo nome, por tua palavra que está diante de mim e dos teus servos que aqui estão, e dos que estão em casa nos acompanhando. Senhor, a tua palavra é rica. Eu tenho certeza que os teus servos já tinham ouvido alguém falar sobre Jonas, mas o Senhor com certeza complementou alguma coisa a mais em nossas vidas nesta noite. Eu te peço que continue a fazê-lo, para que assim nós possamos andar ou desistir dos nossos maus caminhos, para fazermos aquilo que é a tua vontade. Nos abençoe, Pai, com a tua palavra, que ela edifique as nossas vidas para o louvor da tua glória.